Acho que eu posso tirar daqui, né? Que o mestre nos ajude para que a gente possa aproveitar essa horinha de estudo, falando, pensando e sentindo coisas que auxiliem o nosso processo evolutivo, não é? Afinal de contas, a gente vem aqui para fazer a reforma íntima. E é para isso que a gente vem estudar. Afinal de contas, se a gente vem estudar, é porque a gente já deve ter cumprido o primeiro mandamento que o Espírito Verdade deixou para a gente, né? Amai-vos, Espírito, amai-vos, desde o primeiro mandamento, e instruí-vos, desde o segundo. Então, a gente está vendo aqui se instruir, porque está todo mundo amando já bastante, não é isso? Bom, não precisa responder, não. Cada um que pense intimamente. Mas, pois bem, me pediram para falar a respeito da alegria de viver. E aí o tema me fala muito de perto, afinal de contas eu sou psicólogo e emoções, etc., é meu instrumento de trabalho, né? Então são coisas que a gente pensa e fala e discute, né? E o tempo todo está pensando a respeito. Mas, por incrível que pareça, eu vou começar falando de uma época muito antes de eu estudar psicologia. Logo que eu peguei o tema, eu lembrei lá das minhas aulas de jardim de infância. Né, talvez seja uma das lembranças mais prazerosas que eu tenho, uma vez que a professora estendeu um papel 40 quilos assim na minha frente, eu pequenininho, aquele papel era enorme, né, deu guache para a gente e disse, pode misturar. Né? Olha que coisa, tá? Misturar pintura de mão, sabe aquela coisa? Não é bom? Tem gente aí rindo, com certeza, lembrando da sua primeira infância, né? Mas eu lembro claramente a mesinha na frente, papel aberto assim, e aquela lambança. No final ficou tudo meio cinza, né? Quando misturou tudo, deu aquela cor cinza, meio sem graça, né? Eu fiquei olhando e falei, puxa vida, mas era um vermelho tão bonito, um verde tão bonito, um amarelo tão bonito, somou tudo, deu esse negócio cinza aí, né? Que coisa é essa? Depois, com o tempo, eu fui aprender que ela tinha dado as cores primárias, não é isso? Então, as cores primárias para pintura. Depois eu aprendi mais complicado ainda, que tem duas sínteses, a subtrativa e a aditiva. Eu vou falar das duas. As cores primárias da pintura. Eu tenho um papel branco, onde estão todas as cores, o joio e o trigo também, né? Onde estão todas as cores, e ali você deposita um filtro que vai deixar passar uma determinada cor. Então, quando eu passo tinta amarela no papel branco, o papel fica amarelo, porque das cores que o papel reflete, só o amarelo sai. O resto fica. Se eu pego os 3 filtros, vou somando, diferente do que disse o Newton, quando soma todas as cores, dá preto. Porque eu tirei tudo, tirei o verde, tirei o vermelho, tirei o amarelo, tirei tudo, só sobra o preto. Foi o que eu descobri com o meu sofrimento lá nos meus 4 anos de idade, depois de fazer aquela pintura que eu achei que ia ficar maravilhosa, que eu fiquei com a bela folha cinza. Falei, puxa vida, que coisa, né? Ainda não tinham me explicado isso direito, depois eu fui entender. Depois, aprendendo outras coisas, eu descobri que a gente pode fazer isso somando cores também, né? E a gente vê isso todo dia quando liga a nossa televisão em casa. A gente liga a televisão, que a gente não puxa mais o botão. Você vê a idade que eu me entreguei agora quando fiz assim para ligar a televisão, né? A gente aperta o botão do controle remoto, nem levanta mais da cadeira, e aí vê surgir uma série de imagens que, se você olhar de pertinho, são formadas de pontinhos, né, que são verde, vermelho e azul, que são as cores da síntese aditiva. Com eles, a gente forma todas as cores. Vem cá, mas não era alegria de viver? Por que ele está falando de cor? Isso é física, eu dei lá no meu 2º grau, não quero mais ouvir falar disso, não. Nunca mais eu queria ouvir isso aí, né? Que coisa! Porque emoção também é assim. Como é que é? Emoção também é uma mistura. A gente tem algumas emoções básicas, parecido com as cores básicas, né? Vou enumerar algumas delas aqui, que não são muitas. Basicamente, as emoções se formam por duas sensações. Uma delas é dada por uma área do cérebro que diz para a gente que está na hora de agir. Se chama amígdala, porque tem formato de amêndoa, não é da garganta, não. Ela fica lá dentro do cérebro, pelo amor de Deus, não confundam isso. Né? E ela diz, está na hora de agir. Quem tem problema de ansiedade conhece muito bem essa área, porque o tempo todo a sensação que tem é que está na hora de agir. Quem tem toque, então, vai lá e experimenta se a porta está fechada. Vira as costas e continua sentindo. Está na hora de agir. Diz, deve ser para verificar a porta. Aí volta lá, verifica de novo, vai. Mas continua na hora de agir. Volta lá, checa de novo. E não para com isso, né? Porque tem uma área no cérebro dele dizendo, está na hora de agir. Vamos embora. Age, 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 age. E quando a gente não tem o que agir, a gente faz qualquer coisa. Até, como eu já vi, subir e descer a escada correndo até cair esgotado
porque não tem mais energia. Essa é uma das coisas que vão estar envolvidas na emoção. E a segunda coisa é se aquilo é bom ou ruim. Ok, já deu 4 misturas possíveis. É bom e está na hora de... Não, vou começar pelas outras. É ruim, né? E está na hora de agir. Caramba, se é ruim e está na hora de agir, eu sinto raiva. Literalmente. Quando eu dou de cara com algo que eu não gosto e que eu acho que está na hora de agir, a minha vontade é de destruir aquilo, não é? Isso é raiva. Se é ruim e não está na hora de agir, tipicamente, é medo. Se eu dou de cara com o cachorro, eu sempre dou exemplo de cachorro, eu abro a porta, tem um cachorro do lado de lá latindo. Se for aquele chihuahua pequenininho, latindo, a gente fica com raiva dele, né? Fica assim, eu vou dar um bico nesse cachorro, para ele parar de latir. Se for um Doberman desse tamanho, a gente não tem essa vontade, eu vou sair correndo desse cachorro. Se é bom, se é tranquilo, se eu dou conta, eu sinto raiva. Se eu não dou conta, eu sinto medo e tenho vontade de sair correndo. Muito bem. E, do outro lado, se é bom e não está na hora de agir, é afeto. Sabe quando a gente está abraçadinho com a pessoa que gosta? Que ela se mexe e diz, mexe não, fica quietinha. Afeto. Isso é uma emoção. Se é bom e está na hora de agir, é alegria. Vem cá, mas você está falando de coisas que são do corpo. É. Emoções são do corpo. A gente compartilha elas com todos os mamíferos. Sabe por isso que a gente tem animal de estimação mamífero? Você pergunta para a maioria, qual é o seu animal de estimação? Um cachorrinho, um gatinho, não é? Um potro, não sei o que, mamíferos. Por quê? Porque eles têm o mesmo tipo de funcionamento da gente. Então você chega em casa, olha para o seu cachorro e de acordo com o jeito que ele está agindo, você sabe muito bem se ele está com medo, se ele está com raiva, se ele está alegre ou se ele está triste, não é? A gente olha para ele e enxerga isso. E assim como ele enxerga também na gente. A gente chega em casa moado porque, né, tomou uma bronca no trabalho, senta no sofá, o cachorro vem e põe a cabeça no colo da gente, não é? O que ele está respondendo? Ele está respondendo a emoção que sintoniza isso. Isso é do corpo. Ué, mas se emoção é do corpo, espírito não tem emoção. Emoção? Não. Tem sentimento. Como é que é? Peraí, você fez uma diferença aí que eu não entendi. Vou explicar. Quando eu estou desencarnado, eu não tenho mais o corpo provocando isso. O que eu tenho, e como mesmo quando eu estou encarnado, é o sentimento. Eu leio o que está ocorrendo comigo, e aí, a partir dessa leitura, eu entendo aquilo e transformo num sentimento. Outro exemplo que eu adoro dar. Eu passo por alguém de rua, uma pessoa da população de rua. Eu olho para aquilo e me sinto indignado. Como pode alguém viver numa situação dessa? Indignação é um sentimento que deriva da raiva. Eu sinto raiva daquilo. Isso não pode acontecer. Qual é a minha decisão? Eu vou ajudar essa pessoa. Ué, a caridade resultou da minha raiva com a situação que aquela pessoa estava passando. Percebe que se eu não sentir a raiva, eu não enxergo aquela pessoa. Então, emoções não são boas ou ruins. O que eu decido fazer com elas, como eu as leio, como eu as transporto para o plano que realmente conta, que é o plano espiritual, é que vai dar uma diferença brutal. No Evangelho, Jesus fez questão de deixar exemplo das 4 emoções principais. Vamos lá? Medo. Tem a passagem que eu acho linda, vira e mexe, faço essa palestra, que ele pega e diz, afasta de mim esse cálice. E ele está com um medo tão grande que até lágrimas de sangue ele chora. No entanto, o que ele faz? Qual é o resto da frase? Mas faça-se o que for a sua vontade. Não é isso? Ele está com medo, está sentindo medo, ele sabia muito bem o que ia ocorrer, por isso ele está com medo, no entanto, ele não paralisa. Ele continua agindo, não é? Raiva. Ele entra no templo, eu já vi o pessoal fazer os maiores eufemismos dessa história. Não, ele entrou no templo e olhou para os vendedores e o olhar dele foi como um chicote. Mas não é isso que está escrito. Diz que ele entra no templo, fica indignado com os vendilhões do templo, pega o chicote e os expulsa do templo. Não é isso? Isso é raiva. Ele entrou no templo, viu o que estavam fazendo com aquele templo e os expulsou do templo. Raiva. Né? Prazer, afeto. Ele chega na casa de Marta e Maria e Maria vem
e vem lavar os pés dele com unguento, né? Aí o pessoal fica até chateado. Não, poxa, olha só, esse dinheiro podia ser mais bem utilizado e tal. A Marta mesmo vai reclamar, não dá para mandar ela ajudar. Diz que isso. Ela ficou com a melhor parte. O afeto. Então, emoções existem. Tá, e a alegria? Você não falou da alegria. Qual o primeiro milagre de Jesus? As bodas de Canaã, né? O que acontece? Ele vai a uma festa de casamento. Chega no meio da festa, acabou a bebida, acabou a festa, não é? Vai todo mundo embora. Ele diz, não, continuemos na alegria. E transforma a água em vinho. É alegria, é festa. Então Jesus fez questão de deixar no Evangelho, e aí quando a gente pensa no que fica do Evangelho, ou seja, de tudo que foi... Nenhum evangelho foi escrito durante. Jesus não tinha biógrafo atrás dele dizendo, peraí, agora ele fez isso, fez aquilo. Tudo foi de memória. Então foram os atos que ficaram marcados nos apóstolos, que eles passaram adiante, contaram para outras pessoas. Da mesma forma, os evangelhos se multiplicaram aos montes. Os 4 evangelhos que a gente conhece são aqueles que mais falavam às pessoas. Nesses evangelhos ficaram exemplos das 4 emoções básicas. Né? Percebam que não são sentimentos, eu estou falando de emoções ainda. Raiva, medo, alegria e afeto. Não é? São emoções, são respostas fisiológicas. Todos nós teremos isso. Não adianta. Ah, não, eu sou um espírito muito evoluído, não vou sentir raiva. Só se barrou Jesus de longe e ainda por cima não tem corpo. Como nós não estamos nessa etapa, né? Nem barramos Jesus, muito menos estamos lá, do lado de lá, a gente tem corpo, a gente tem emoção sim. Então, vários momentos a gente sente raiva. O que a gente vai fazer com essa raiva? Que cor eu vou misturar a isso? Qual é a tonalidade que vai dar? É muito diferente. Porque se a gente pensa lá nas 3 cores básicas, né, são muito bonitinhas, mas quando a gente vai comprar um monitor para o computador, são 16 milhões de cores que a gente compra, não é isso? Por quê? Porque essas misturas dão as diversas tonalidades. São 7 notas. Quantas músicas eu posso compor com isso? Na verdade, estamos falando do que se pode fazer com as nossas emoções. E a alegria é uma delas. Porque muitas vezes a gente gosta de suprimir as emoções, não é? Quantas vezes a gente não confunde seriedade com sisudez? A gente vê alguém brincando, rindo, a gente, não pode ser sério. Não é? Para ser sério tem que falar grave, não pode rir, fazer cara feia, né? Aí a gente, ele é sério. Não, ele não é sério. Né? Na verdade, a seriedade tem a ver com os frutos do que se faz. E não com o processo. Porque dependendo do que eu vá fazer, uma atitude dessa é ineficaz. Tem alguém aqui que trabalha com juventude? Alguém? Se vocês chegarem para trabalhar com juventude com uma postura séria e sisuda, funciona? Não vou passar informação nenhuma. Nenhuma. Simplesmente nada vai acontecer. Eu vou chegar lá, vou falar e vou pregar ao vento. Porque o jovem vai olhar e dizer, essa não é a minha realidade. Aí você chega, brinca, canta, faz farra, faz bagunça, eles escutam o que você tem para dizer. E aí você está sendo eficaz. Aí você está produzindo frutos. E foi Jesus que disse que é pelos frutos que se conhecerá a árvore. A página de abertura lembra exatamente disso. Né? O que você tem que fazer? Deixar que cresça para reconhecer os frutos. Ah, não, peraí, esse raminho aí eu conheço. Isso que está nascendo é joio. Ah, não, aquele ali é trigo. Então separa o joio e fica com o trigo. Fica com o que é bom. É o que a gente faz normalmente? Quase nunca, né? Se a gente vê um bate-papo, você vai muitas vezes ouvir que a gente encontra a gente falando da parte ruim das coisas. Não é? Quantas vezes? Fofoca, então, é um desastre, né? Fofoca, vou contar um segredo. Sabe o que fulano fez? Pronto. Né? O que está acontecendo nesse momento? Eu estou procurando multiplicar o mal. Porque se eu quero saber, não vou contar para ninguém. Aí chega em casa e diz, mulher, você não sabe o que me disseram.
Mas não é para ninguém, não, é só para a mulher, né? Óbvio que ela também não vai contar para ninguém, mas vai ligar para a mãe e diz: mãe, você não sabe o que me contaram. E vai assim, porque a gente só multiplica por um pouquinho, uns 2 ou 3, né? Mas aí dá 3 na primeira leva, 9 na segunda, e vai assim, né? Se fizer essa potência, aí daqui a pouco você vê que a cidade inteira sabe do fato. A gente muitas vezes se dedica a multiplicar o mal. Por quê? Normalmente porque a gente não tem muita esperança na vida que leva. A gente costuma falar tanto que a gente vem aqui para sofrer, né? Não, eu vim aqui para pagar meus pecados. Não é isso? É muito engraçado porque pecado é uma palavra que vinha dos romanos quando eles erravam o alvo. Eles estavam treinando arco e flecha, e quando errava o alvo ele tinha pecado. E é exatamente esse o sentido da palavra. A gula, por exemplo, eu falo da gula, não sei porquê, né? Vocês podem imaginar por que eu falo da gula. Se eu comer um pedacinho de chocolate é uma delícia, não é? Então eu como 20. É 20 vezes mais delicioso, não é? Não. Eu tenho problema com colesterol, tenho problema com pressão alta, né? Meu intestino não funciona direito, e vai. Caramba! O que é isso? Como é que eu não consegui distinguir que isso era mal para mim? Porque mal e bem, muitas vezes, estão relacionados a como eu lido com isso. Não é? No lado oposto, a gente vai ter a mesma coisa. Estou falando já de cara dos desejos, porque eles são normalmente o que a gente vive pedindo a Deus para resolver. Deus, fazer com que lá em casa fique tudo direitinho, que meu filho seja fácil de lidar, que meu trabalho seja tranquilo, tudo desejo, né? Se eu conseguir tudo isso, vai ocorrer o quê? Eu vou desencarnar e dizer, viu? Deu tudo certo. Aí o cara vai dizer, deu nada, você não desenvolveu o quê? Seu trabalho foi fácil, o marido foi tranquilo, a mulher foi fácil, o filho foi fácil, não desenvolveu nada. E a gente encarna para desenvolver. Por que a gente precisa encarnar para desenvolver? Não dá para aprender lá? É tão mais fácil, lá não ia ter corpo, olha só, desejo não tinha, né? Mais ou menos, vamos falar mais disso. Mas não ia ter corpo, não era mais fácil evoluir desencarnado? Não. Por quê? Porque desencarnado o que eu sou comparece imediatamente. Eu chego aqui para fazer a palestra, eu vou falar sobre alegria, cara, olha para mim e diz, mal-humorado desse jeito, vai falar de alegria? Porque vai comparecer imediatamente, eu sou mal-humorado. Eu acho que eu tomo um pito do meu mentor toda noite, porque quando eu acordo eu sou sempre mal-humorado. Aí eu já resolvi o problema, eu acordo de mau humor, vou para a natação, volto já sorridente. Gasto o mau humor lá na piscina e volto sorridente. Emagreci e ainda por cima passei a ser mais bem-humorado de manhã. Levei 2 vantagens, não foi? Tá. O que ia ocorrer? Vocês vão olhar e dizer, como é que ele vai falar de alegria? Não tem como falar de alegria. O homem velho compareceria imediatamente. Como é que eu ia ter chance de tentar fazer diferente se o tempo todo todos os espíritos que me cercam veriam o que eu sou? Ia ser difícil, não é? Eu gosto de citar o exemplo lá de nosso lar, tá? André Luiz, se não me engano é com Lísias, na porta, e chega uma moça pedindo ajuda, né? E quando eles enxergam o perispírito dela, veem que ela fazia abortos, estava cheio de marcas. Cada uma das existências que ela tinha interrompido tinha marcado a própria consciência. A gente não precisa de ninguém atrás da gente com um bloquinho anotando, né? Não tem, o nosso mentor não fica atrás dizendo, hoje ele tropeçou, hoje ele fez não sei o quê. Não é isso, não. Sou eu que marco. A lei de Deus está escrita na consciência do homem, não é isso? O que isso significa? O que eu faço é entendido por mim mesmo, eu digo, ai meu Deus, errei de novo, pronto, marquei, tum, né? Até porque André Luiz lembra muito bem que a gente só aprende errando. Eu erro, descubro que aquilo dá errado e nunca mais eu faço, aprendi. Se eu erro, descubro que está errado e faço de novo, esse é o caminho do mal. Esse marca a minha consciência. Pois bem, então voltando lá. Quando eu estou encarnado, não. O que eu sou não comparece imediatamente. Comparece e eu posso administrar isso e agir conforme eu quero. Usar a minha possibilidade de decisão para construir o que eu quero ser. Olha que coisa! Olha que maravilha! Normalmente a gente não pensa assim, né? A gente reclama do corpo pra caramba. Não, mas não sei por quê. Quando eu for desencarnado, aí eu vou ser livre, vou poder fazer o que eu quiser. Não, mentira. Na verdade, encarnamos porque assim a gente pode exercitar a vontade.
Eu posso virar e dizer, tá bom, eu estou sentindo isso, mas eu não quero fazer isso. E isso eu estou falando de qualquer coisa. Alguém chega e me propõe alguma coisa que é desonesta. Eu posso me sentir tentado, porque quantas de encarnações eu tive que aquilo eu errei. Até porque se eu não errasse nunca aquilo nem mexia comigo, né? Alguém me propõe, eu decido. Eu? Não. Não quero ser assim. Mas isso é uma decisão. Isso é algo que eu preciso exercitar à vontade. Vou dizer para ele, não, não quero. Alguém chega e mexe com a minha libido. Sim, porque mexe o tempo todo, né? Alguém mexe com a minha libido. O que eu faço com aquilo? A decisão é minha. Eu posso virar e dizer, não, eu sou comprometido, tenho um casamento estável, não quero. E pronto, está resolvido. Alguém chega e mexe com a minha raiva. Eu posso virar e dizer, não, não quero que esse homem velho compareça. Eu posso decidir e ir agindo de forma diferente. Literalmente podando o que eu sou, né? Cortando os ramos do que eu sou que nascem para fora da obra daquilo que eu quero ser. Eu me olho e digo, eu quero ser assim. Daí a importância dos modelos, né? Quando a gente está ensinando para os filhos em casa, o mais importante de tudo é o exemplo. Por quê? Não adianta nada virar e dizer, olha, meu filho, você não pode mentir. De jeito nenhum, de nenhuma forma você pode mentir. Toca o telefone e diz, vai lá e diz que eu não estou. Né? Isso. Às vezes eles dão essa, que é para botar a gente em xeque. Meu pai mandou dizer que não está. Tá bom, beleza. Eu não escutei, tá dando retorno, então. Às vezes eles fazem exatamente isso, que é para botar a gente em xeque, né? Meu filho, quando estava pequenininho, tem 28 anos, ele ficava atrás no carro e dizia assim, pai, não pode passar no sinal vermelho, não é? É, meu filho, papai errou, desculpe. E mandou eu ensinar para ele. Ensinei, agora eu tenho que cumprir também. É parte do processo. Quando eu comunico ao outro o que é certo, eu também assumo um compromisso de fazer isso. Eu começo a ser educado pela minha própria decisão. É para isso que a gente encarna. Você decide e age. Daí, a gente terminar tendo esse lugar completamente diferente. A doutrina é consoladora. A gente vive repetindo isso, né? E não se dá conta do que está falando. Por que a doutrina é consoladora? Porque ela traz consolo. No fim das contas, o que muda com a doutrina espírita? Ah, muda muito. Primeiro de tudo, porque eu passo a olhar as dificuldades que eu tenho na vida com outros olhos. Se o corpo, com todas as restrições que ele me impõe, na verdade serve para que eu evolua, isso é bom ou ruim? Ah, não, é ruim, né? Afinal de contas, eu não posso levitar, não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, tá? Não, mas tem um lado todo bom, que eu só tenho acesso quando eu vou estudar e aprender a doutrina. Ah, então tá. Então quer dizer que esse corpo me impõe limite para que eu mesmo possa decidir o que eu quero ser. E abre um leque enorme, né? Porque cada um de nós tem uma série de decisões todo dia. Inclusive acordar de bom ou mau humor, né? A gente acorda, pode estar de mau humor, mas você pode agir de forma a ser gentil e suave com as pessoas. Não precisa descarregar seu mau humor em ninguém, não é isso? Né? Custa a gente aprender isso? Custa, claro que custa. Custa determinação, custa esforço, custa ação, né? Pois bem, e aí eu começo a transformar o que eu sinto, transformar as emoções que eu tenho em sentimentos quando eu estou fazendo isso. Por quê? Porque eu vou precisar que o corpo me informe das coisas. Quando eu estou encarnado, eu não tenho acesso fácil às informações do mundo espiritual. Eu as recebo através do corpo, graças a Deus, né? Afinal de contas, a gente sabe que mediunidade não é poder nenhum, muito pelo contrário, é responsabilidade. Quando o médium tem mais, que é aquele que tem mais facilidade de receber as impressões do mundo espiritual, ah, não, esse médium, a gente vira e mexe assim, não, ele é poderoso. Puxa vida, tem que ver. Faz umas coisas, só a gente chegar perto dele, a gente já sente aquilo. Ele está falando de quê? De poder? Não. Está falando de compromisso. Por que compromisso? Porque eu também sinto, de uma forma sutil. Eu, então, sutil mesmo, sou médium porta. Se quiser passar alguma coisa por mim, tem que bater em mim, senão não adianta, né?
Só brincando com isso. Mas é uma forma sutil. Eu estou falando brincando porque é claro que não tem nenhum momento que a gente haja sozinho. O tempo todo você está sendo influenciado pelo plano espiritual. Não é o que disseram para Kardec? Vem cá, os espíritos terminam tendo influência na vida da gente. Não de raro são eles que vos dirigem. Peraí, mas não sou eu que escolho? Sim e não. Por quê? O que eu escolho é a quem dar ouvidos. Por quê? Emoções decaem muito rapidamente. Se eu não realimentá-las, em 3 minutos elas vão embora. Daí vocês conhecem aquelas situações clássicas que a gente realimenta isso. Você sai para brigar com alguém, você está com raiva. E aí você precisa realimentar a raiva. Vai você resmungando. Não é possível. Estou pensando que é o quê? Não podia fazer isso comigo. Ele está fazendo isso por quê? O que ele acha que é? O que eu estou fazendo aí? Eu estou usando a linguagem e o pensamento para manter a raiva. Porque se eu não fizer isso, ela vai embora. Não, mas isso é só na raiva, né? Não. Apaixonados. Vocês já viram Apaixonados? Do que ele fala? Só da pessoa amada. Mais nada. Não, porque quando ela chega, eu me sinto tão bem, eu não sei como é que faz, não sei como é que eu vou viver sem ela, ela é o ar que eu respiro, ela é a luz da minha vida, não é assim? Por quê? Porque se eu der um passo para trás, né, e esperar um pouco, a emoção decai. O sentimento não. O sentimento é do espírito. Mas a emoção decai. E a emoção é uma resposta fisiológica. Especialmente, eu citei 2 casos que a gente está literalmente tão alterado que muitas vezes a gente não consegue pensar direito. Quando você age com muita raiva, muitas vezes você faz bobagem. Quer ver um bom exemplo que eu gosto de dar? Você começa a discutir com um filho adolescente. Se você mantiver essa discussão por meia hora, né, digamos que ele chegou e disse, eu vou sair e vou voltar meia-noite. Vocês começam a discutir, em meia hora de discussão, você está dizendo, nunca mais você põe o pé fora de casa. E ele está dizendo, eu vou me embora e não volto mais para casa. Nenhum dos dois queria isso. Nem eu quero que ele fique preso dentro de casa, nem ele quer sair e não voltar mais. Só que quando a gente começa uma briga, a gente só quer ganhar a briga. Não importa mais o assunto. Literalmente, eu estou tão envolvido na emoção que eu não me permito sequer pensar nela. Mesma coisa com a paixão. É claro que muitas pessoas disparam mecanismos na gente, né? Se eu começo a realimentar isso, chega um momento que eu estou tão envolvido nessa coisa que eu não consigo mais administrá-la. Daí a temperança ser uma virtude. Com a alegria é a mesma coisa, né? Você quer ver um bom exemplo? Carnaval. É a festa da euforia. O que é euforia? A alegria elevada ao seu extremo. Não é? Eu saio para uma festa e grito, e pulo, e brinco, e aí chega um ponto que eu faço qualquer coisa. E não se enganem, qualquer um de nós, se você se permite mergulhar nesse processo, qualquer um de nós sai da sua possibilidade de julgar o fato. Daí ser tão importante que eu esteja o tempo todo vigilante. Orai e vigiai. Lembra da história? Por quê? Se eu me permito fazer um crescimento da emoção a tal ponto, é como se eu estivesse num carro a 200 por hora. Vai adiantar eu virar o volante? Ele vai para onde ele quer, né? Eu não vou conseguir mais administrá-lo. E eu estou roubando isso, ou atualizando a metáfora de Kardec. As emoções são como cavalos bravios, não é isso? Está falando das paixões, emoções. Por quê? Porque se eu deixo eles correrem frouxos, eles imprimem tal velocidade ao carro que eu não controlo mais. Não adianta eu puxar freio, controlar. Lógico que passando isso para o dia de hoje é como se eu apertasse o pedal do acelerador até o máximo. Eu não vou conseguir mais controlar o carro, eu vou bater. E normalmente é isso que acontece. Aí a gente culpa Deus, né? Não, pois é meu karma. Não é assim? A gente adora, então, o espírito não adora falar de karma. Não, é meu karma. Aí você vai olhar a história da pessoa de perto, você vê claramente a escolha funcionando justamente assim. Quando eu resolvo beber até perder a consciência, nem a justiça acha que eu estou perdoado por isso.
Porque é quando eu me deixo ficar enraivecido, ou quando eu me deixo estar agindo só pela paixão, ou quando eu me deixo ficar só no acolhimento e na preguiça. Porque quando eu me permito os excessos de cada, ou na euforia, de cada uma das emoções, não é a mesma coisa. É claro que é. Só que essa droga a gente não acha que é droga. Ah, não, bebida é droga, eu entendo. Não, mas essa também é a mesma coisa. Igualzinho. Quando eu me permito mergulhar demais nisso, realimento isso a tal ponto, não há mais como controlar. E é disso que a gente está falando? Será que é essa alegria que nos espera? Porque uma das coisas que muda muito da doutrina, né, que enquanto o pessoal dizia que a gente ia ser julgado e condenado a alguma coisa, a doutrina espírita trouxe dizendo para a gente que todos estamos condenados, sim, à felicidade eterna. Olha que bonito, né? Ué, mas como é que vai ser felicidade? Então a gente vai viver alegre, é festa o dia inteiro, né? Vai chegar no céu e vai ser festa o dia inteiro. Esse negócio de anjo tocando harpinha, não. Vai tocar rock, vai ser dança o dia inteiro, é isso? Não. Qual é a grande diferença disso? É que a gente confunde normalmente euforia e alegria. Como é que eu vou descobrir essa diferença? Como é que eu vou fazer isso? Sim, porque a felicidade, como ela está definida, significa algo que pode ser mantido o tempo todo. E muitas vezes a euforia, a brincadeira não pode ser mantido o tempo todo. Pode. Se eu resolver brincar todo dia, como é que eu vou fazer o meu trabalho? Como é que eu vou fazer a prova? Como é que eu vou cuidar dos meus assuntos? Né? Ah, então melhor é não brincar. Aquela história da sisudez. Então a gente cancela tudo. Não. A gente precisa encontrar o ponto em que os frutos da nossa ação sejam positivos. E as emoções são ferramentas que a gente precisa agora. São elas que energizam a nossa ação. Infelizmente, ainda estamos no iniciozinho da caminhada, sabe? A gente deu uns poucos passos além do mundo primitivo. O pessoal já gosta de se vislumbrar. Não, fulano já é como é que o pessoal chama? Completista. Fulano é completista, já é um espírito puro. É? Porque se está na Terra ainda falta muita coisa. Tem planeta ainda para a gente viver, né? Tem uma infinidade de mundos que a gente vai viver, até chegar ao ponto que eu não preciso mais da matéria como algo que me ajude a evoluir. Por que ela ajuda? Porque se eu não precisar de nada, eu fico parado. E a gente conhece vários casos desses. Boa parte da juventude de hoje padece desse mal, né? Papai e mamãe da casa, comida, roupa lavada, liberdade sexual. Acabou. Para que ele vai sair de casa? De jeito nenhum, né? A gente tem vivido o fenômeno da adolescência tardia justamente por isso. Porque não há incentivo para que eu continue me evoluir. Então, simplesmente eu vou parando. Parando. E a gente encontra, às vezes, pessoas com 40 e tantos anos ainda paradas dentro de casa. Ainda pensando se começa a trabalhar ou não. Será que eu começo a trabalhar? Não sei. Acho que vou esperar mais um pouco, né? Um dia desse, um amigo me ligou e perguntou assim: meu filho de 17 anos quer levar a namorada para dormir em casa. O que você acha? Deixo? Eu falei, você que sabe. Pô, assim você não está me ajudando. Eu falei, vou explicar. Se você disser que não, ele vai dizer que você é um pai muito careta, né? Vai dizer que quando ele tiver a casa dele, ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai ser um empreendedor, vai fazer o dinheiro dele, rapidamente ele vai ter a casa dele e vai estar com 19, 20 anos, ele vai ser um empreendedor. Se você disser que sim, óbvio que ele vai se sentir muito confortável em casa. Ele vai fazer o 2º grau, a faculdade, o mestrado, doutorado, pós-doutorado, doutorado sanduíche não sei aonde, não sei o quê. E lá pelos 40 e poucos anos, ele vai pensar em procurar o primeiro emprego. Você vai ter sustentado até lá. Então você que sabe. É óbvio que são duas opções, que as duas são válidas, mas quem escolhe? Não é? Quando a gente não tem estímulo, a gente fica parado. É a própria imagem do nirvana. A gente gosta de usar o karma, que vem do conhecimento hindu, e esquece de falar do nirvana. O nirvana é esse. Quando eu não preciso de nada, eu não faço nada. E nós somos assim. As dificuldades são postas no nosso caminho para auxiliar o nosso processo evolutivo, e não o oposto. A gente gosta de falar como se estivesse sendo punido. Não, eu sou punido, né? É uma velha imagem de alguém que nasceu perfeito e aí teve o pecado original e continua pagando até hoje. É mito antigo, né? Então Deus está me punindo, só pode estar me punindo. Isso tudo é expiação. Mas a lei é de amor, meu filho. A lei de amor não tem expiação nenhuma, tem prova. Quem faz a expiação é você mesmo.
Quando você pega e fica lutando com a prova que lhe foi dada, aí pronto, aquilo vira uma tortura. Exatamente isso, uma tortura. Eu gosto de citar, por exemplo, um físico, Stephen Hawking, que foi assim. Entrou na faculdade bonzinho, teve aquela doença degenerativa. Quando ele acabou lá o doutorado dele, ele mexia 2 dedinhos. E ele brinca com isso. Graças a Deus, não diz graças a Deus, ainda bem, que ele é agnóstico, ainda bem que eu escolhi física teórica para trabalhar, porque assim mesmo mexendo 2 dedinhos eu posso continuar pensando. O cara ainda tem bom humor. Será que eu teria se eu estivesse nessa situação? Não sei. Mas ele está levando a tarefa dele como prova. Ah, ok, são só 2 dedos que estão parando para falar nisso. A pessoa está desenvolvendo uma interface para ler os pensamentos dele e ele poder usar o sintetizador de voz, que até os 2 dedinhos estão parando. E ele continua na boa. Continua de bom humor. Será que eu estou do mesmo jeito? Porque eu olho para ele e vejo um espírito bem mais evoluído que eu. Que vira e mexe, como eu falei, acorda de manhã de mau humor. Né? Não sei por quê. Acho que o mentor deu um puxão de orelha. Né? Deve ter alguma coisa que eu ainda estou fazendo muito errado. Mas, e aí? O que eu vou fazer com isso? O que eu faço dos recursos que eu tive? Como é que eu estou conseguindo transformar cada oportunidade evolutiva que me está sendo dada num motivo de alegria? Porque normalmente a gente não faz isso. A gente olha cada dificuldade que a gente tem da menor possível. Colega do trabalho difícil, pronto. Suficiente para a gente chegar em casa de mau humor, reclamando de tudo, né? Por quê? Aproveita, exercita toda a sua bondade e conquiste-o. Né? Ah, mas ele é muito chato. Né? São pessoas como nós. Provavelmente ele está olhando para você e dizendo, mas ele é muito chato também. Então é preciso que a gente comece a descobrir que essas coisas são motivos para a nossa evolução. Em casa, então. A gente chega em casa e despe o verniz, né, da civilidade. Não é isso? A gente normalmente atura todo mundo no trabalho, na rua, etc. Chega em casa e briga com o filho, briga com a mulher, sai brigando com todo mundo, não é? Despe-se o verniz da civilidade. É o momento exato para você testar o quanto já evoluiu. Eu sempre brinco com os homens. Tem uma amiga minha que diz que eu faço essa campanha tanto que eu devia dar um curso para homem. Naquele dia que você está mais aborrecido com a mulher, compra uma rosa e leva para casa. Chega lá e diz, meu amor, pensei em você. O seu mau humor e o dela vão embora. O meu não. Claro que vai. A gente não consegue agir de uma forma e sentir outra. O artista lá no teatro, quando ele está agindo no meio de uma tragédia, ele chora de verdade. Se você for lá medir pulsação, verificar a resposta fisiológica, ele está chorando de verdade. Não é fingido. Por quê? Porque ele está agindo na forma que está escrito no script. E é assim. Se a gente começar a agir de uma determinada forma, você sente aquela sensação se implantar em você. Então a chave para o bem-estar está em mim? Está na sua ação. Como é que é a chave para a alegria? A chave para a alegria é agir dessa forma. Agir como se ela já tivesse implantado. Mas como é que eu vou agir com alegria de frente a tantas tragédias, de frente a tantas coisas? Aí a doutrina espírita é uma tremenda ferramenta, porque eu vou estudar aquilo e descobrir a que serve aquela história. Seja o que for. Como é que eu vou lidar com aquele filho complicado? Caramba, eu vou lá ler e descobrir, não, olha só. As crianças muitas vezes vêm para testar o que a gente já desenvolveu, ou para serem ajudadas, ou por sintonia. E sintonia, todo mundo pensa logo aquela coisa simpática. Né? Eu amo ele, ele me ama. Pois é, eu brigo com ele, ele briga comigo, também é sintonia, total e absoluta. Né? Não existe espírito mais sintônico comigo que o meu obsessor. Eu e ele somos ali, iguaizinhos. Porque se não fôssemos iguaizinhos, não estávamos nesse nível de sintonia. Então a gente vive reclamando do obsessor quando ele é um irmão igual a mim. Para de brigar com ele e leva ele para fazer o trabalho no bem. Os 2 rapidamente vão evoluir, você e ele juntos. Né? Eu brinco com isso às vezes. Eu sou muito procurado por gente espírita. O pessoal chega, não, mas eu queria vir tratar com você porque eu acho que eu estou obsediado. Eu falei, não tem problema, não cobre para tratar o obsessor. Né? Porque não existe isso. Né? Ele está comigo por sintonia. É minha ação e meus atos, a minha forma de pensar que traz ele para perto. Né? Ele é aquele que é mais junto comigo. Se ele descobrir que eu, do jeito que sou,
ruinzinho como sou, que sintonizo tanto com ele, eu consigo fazer coisas boas, ele vai dizer, caramba, então também posso. Se ele pode, eu também posso. Se ele perdoa, eu também posso perdoar. Né? Afinal de contas, ele não vai querer ficar por baixo, vai. Imagina, você está lá obsediando alguém e o cara perdoando todo mundo. Você diz, caramba, não, assim ele é melhor do que eu. Não vou perdoar esse cara só para, né, quebrar o galho dele. É assim que funciona, literalmente assim que funciona. Porque funciona quando a gente está fazendo isso entre encarnados. Você e alguém começam a desenvolver um mal-estar mútuo. Vai lá e acaba com esse mal-estar, desmonta, conversa, ri, brinca. Acabou o mal-estar. Acabou essa vida de sintonia, ela se transforma em outra. Porque sintonia é sintonia. Ela é igual porque eu e o outro vibramos parecidos. Então, se a gente vibra na alegria, se a gente vibra no prazer, isso vai funcionar de um bom jeito. Se a gente vibra no ódio e na raiva, isso vai funcionar de um mau jeito. Né? Então, é preciso que eu vá mudando isso. Pois bem, e aí no fim das contas, cada coisa que me acontece, tem que tomar cuidado para não passar da hora, cada coisa que me acontece, eu preciso olhá-la com olhos de espírito que eu sou. Porque a gente vive falando, não, eu sou um espírito imortal, etc., mas raramente a gente age assim. Né? A gente dedica, às vezes, 8, 10, 12 horas por dia para o trabalho, para garantir o sustento do corpo. E para o espírito imortal. Ah, não, 1 hora por semana lá no Evangelho no Lar. E outra no centro, 2. Pronto, faço bastante, não faço? Não, claro que não. Cada momento da minha vida é um momento que junta o sagrado e o profano. Ele é, ao mesmo tempo, um momento que eu estou lá cuidando do corpo, mas é um momento em que eu tenho oportunidade de fazer o bem. E o que fazer o bem tem a ver com alegria? Quando eu estou fluindo junto com as leis de Deus, eu recebo as melhores vibrações possíveis. Eu vou descobrir qual é a lei de Deus, eu não consigo entender ainda. Ah, a gente sente. Quando você está semeando a harmonia, você sente. Porque você sabe o que é a harmonia, né? A gente vira e mexe, fala dela e esquece. Né? Quando a gente está lá fazendo um acorde no violão, para quem gosta de violão, você toca uma corda e se tocar na mesma nota da outra, a outra vibra. Apesar da pressão que passa a ser só do ar, só bem pouquinho. Isso é sintonia. Quando elas duas formam um tom que se combina, é a harmonia. Então eu e o outro não precisamos ser iguais, mas precisamos buscar uma forma de agir conjuntamente. Né? Tem um monte de nota que é dissonante. Vira e mexe, a gente está agindo dessa forma, seja onde for. No trabalho, na escola, na rua. Né? O cara da frente demora a sair, eu meto a mão na buzina. Eu estou sendo uma nota, um bom acorde ou estou sendo uma nota dissonante? Estou sendo uma nota dissonante. Eu estou provocando estresse, eu estou provocando tensão, eu estou atrapalhando todo mundo. O cara na frente, quem está do meu lado, o cara de trás, que vai começar a buzinar junto. Já viram que isso funciona que nem uma onda, né? Eu buzino, o outro também, o outro também, o outro também. Por quê? Porque eu estou provocando e gerando estresse nas pessoas, e elas ecoam isso. Se eu provoco e ecoo harmonia, se eu ajo da melhor forma, da forma que aquilo se torne mais suave, mais aceitável, mais em direção ao bem, o que você acha que vai acontecer? A mesma onda. Eu vou produzir em torno de mim um ambiente de bem-estar. Mas para isso é preciso que eu esteja sempre atento, porque a gente é chamado a escorregar com frequência. Né? Como eu brinquei, o Divaldo é que diz que só conta piada em palestra, porque senão você conta uma piada, o outro conta uma pior, aí você conta outra, aí daqui a pouco o nível está lá embaixo. Né? A gente é sempre chamado a escorregar. Vira e mexe, você está lá e alguém começa a falar de mal de alguém no trabalho, se você não perceber, você diz, vai junto. Você começa a falar também. Raramente você vai pegar e aproveitar aquela chance para semear o bem. Não, mas ele deve estar com algum problema. Às vezes é só essa frase que precisa para que o outro pare e pense melhor. Não é? Mas a gente não faz isso. Ou chega alguém que está estranho, com uma atitude diferente, você não vai lá e tudo bem. Às vezes o outro não vai querer sequer compartilhar com você o que é. É um problema pessoal, particular, etc. Mas o que você vai estar dizendo para ele, olha só, eu estou lhe vendo, me importo. Você é importante para mim. Em outras palavras, eu te amo. Não é isso? Quando você vai lá e se dedica afeto a alguém, você está comunicando o seu amor por ela.
Se você faz isso incondicionalmente, você começa a formar em torno de você um ambiente onde as pessoas se sentem mais acolhidas. E, naturalmente, elas vão propagar isso adiante. E, à medida que isso for ocorrendo, cada vez fica mais fácil para que as pessoas se sintam com bem-estar. E o bem-estar é justamente o início do processo para essa felicidade. Porque o bem-estar provoca essa alegria positiva. E eu não estou nem julgando positivo ou negativo no sentido de julgamento, não. Estou dizendo a alegria que produz, em vez de inibir alguma coisa. Porque a euforia, tipicamente, é alegria negativa. A gente usa a euforia para não fazer alguma coisa. Né? Na hora que eu quero turbar minha consciência e não fazer nada, eu vou para a festa, eu vou para a balada, etc. Pronto. Eu passo lá a noite inteira e volto como se não tivesse gastado 1 segundo. E fiquei lá 8, 10 horas. Ah, não, mas balada eu não vou, não. Não, tá bom, a gente faz a mesma coisa na televisão. Senta domingo, liga no Faustão e fica lá, sei lá, 4 horas. Vendo Faustão. Vem cá, podia fazer algo por alguém? Ah, podia, né? Mas é domingo, dia de descansar, né? Afinal de contas. Domingo ninguém precisa de nada, não é? Claro que não. As pessoas precisam o tempo todo. O que eu posso fazer? Ah, mas eu não posso sair de casa. Tá bom. Liga para alguém, dá uma palavra para alguém. Né? Faça algo no sentido de agir para o bem. Quando você vai fazendo isso, naturalmente você vai ver essa onda se multiplicando. Essa multiplicação dessa onda é que vai fazer a tal virada que a gente vive falando, não, vamos sair do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A gente não vive falando disso? Né? Está chegada a hora, o terceiro milênio. O terceiro milênio vai até 2999. Né? Tem várias encarnações para a gente voltar aí até acabar o terceiro milênio. Se a gente bobear, vai ser lá no último ano do terceiro milênio. Né? Por quê? O que diferencia o mundo de provas e expiações do mundo de regeneração? Literalmente, o que diferencia é que as pessoas começam a se preocupar em fazer as coisas funcionarem harmonicamente. É isso que Kardec escuta. Olha só, no mundo de regeneração, não é que todos sejam bons, muito pelo contrário. Só que as pessoas já estão dedicadas ao bem. E como elas estão dedicadas ao bem, elas facilitam esse processo na outra pessoa. O resultado disso é que isso se multiplica. Não é? Quando eu me dedico de boa vontade a alguma coisa, se multiplica. A gente acabou de ver um bom exemplo disso. Se juntaram 3 milhões de pessoas lá em Copacabana. Num Réveillon e meio, olha só, é gente pra caramba, né? As pessoas estavam elogiando que só viam as coisas boas acontecerem. Por quê? Porque aquelas mesmas pessoas resolveram agir de boa vontade. E é só isso. Agir de boa vontade. Isso é buscar essa sintonia no bem. Isso é buscar a felicidade. Quando algo me incomoda, em vez de eu focar no incômodo, eu foco no bem-estar que eu estou. E isso se dissipa, literalmente. Ah, então não houve nenhum inconveniente lá naquela reunião. Claro que houve. Com certeza. Né? Choveu, teve frio, né? o local onde ia ser mudou, não sei o quê. Inconveniente mil. Vi peregrinos dormindo debaixo da marquise. Né, como população de rua. E, no entanto, estavam todos lá, contentes e felizes. Eu sempre lembro de Comércio quando vejo isso. Né? Aí também, né? Eu sempre lembro de Comércio, porque comigo era sempre assim. Eu chegava lá e era aquela confusão, né? 2 horas para tomar banho na fila, todo mundo brincando na fila e tal. E aí, quando eu voltava para casa, eu brigava com a minha mãe, porque ela estava esperando 10 minutos para poder tomar um banho. E eu ficava encafifado com aquilo. Como é que eu espero lá 2 horas aqui com... 10 minutos eu estou exagerando, né? Não eram 10 minutos. Eram, às vezes, 2 minutos. Com 2 minutos eu estou com raiva. Até estranho. Não sei o que é. Não sei o que é. Era o meu estado íntimo. Era a falta de buscar a sintonia permanente nisso. Então, assim, está disponível para a gente já. Né? A gente fica esperando, não, eu preciso de mudar para poder chegar a um nível do mundo de regeneração. Não, está disponível já. Desde que eu me dedique a buscar o que tem de alegre na vida, a buscar o que tem de feliz na vida. E não é brincar de contente, não. Não é parar de enxergar onde a minha ação provoca o melhor. Muito pelo contrário. É descobrir isso e encarar isso como um presente que me foi dado para fazer uma mudança no mundo e em mim. Encarar isso como um chamado para ser
co-criador. Um chamado para que eu possa agir no mundo da melhor forma possível. Óbvio que as emoções vão acontecer em mim, mas que eu possa lê-las e transformá-las em sentimentos bons. Como eu fiz com o próprio exemplo da raiva, da raiva eu posso sair para a caridade. Eu posso sair para o ódio ou para a caridade. Quem escolhe? Eu. Eu escolho. É nesse momento que eu estou sendo chamado a dar um passo adiante na minha etapa evolutiva ou permanecer recrudescendo nas mesmas coisas que eu fiz em todas as encarnações anteriores. É fácil? Não. Quando eu estou falando dessas coisas, não é nenhuma receita de bolo, não é nada de garantia, de certeza de que funciona, mas é um esforço permanente que cada um precisa fazer. E nesse esforço, quando a gente consegue, a gente acha a verdadeira alegria. Aquela que permanece com a gente, que não se esgota, que continua a cada instante, que me permite cada vez mais continuar agindo da melhor forma possível. Que a gente possa lembrar dos exemplos de Jesus, que afinal de contas, ele veio bem para dar esse exemplo, né? Ele nasce numa cidadezinha pequena do interior de um país invadido pela maior potência da sua época. E ele muda o mundo. A gente está aqui 2000 anos depois ainda discutindo o que ele deixou de conhecimento e tentando aplicar isso. Ele mostra que é possível, né? E se era possível para ele, é possível para todos nós. Não estou dizendo que a gente já está lá, igual a ele, porque ele aproveitou cada chance, cada oportunidade para deixar o exemplo, para deixar o ensinamento. Claro que eu ainda não vou conseguir fazer isso em toda a chance, mas se eu conseguir aproveitá-las em sua maioria, eu já vou estar fazendo muito. Que Jesus nos ajude com isso. E desliga aqui? Ah, tá bom.